Vamos lá então, uma sessão aqui respondendo ANC solo. O paciente de tratamento para calazar, leishmaniose visceral, estava estável e evoluiu para morte súbita. Qual que é a explicação provável para isso daqui? Morte súbita aqui provavelmente de causa cardíaca, né? Então lembrar que o que a gente usa, o antimoniato pentavalente, né, o glucantime, ele pode produzir síndrome do QTC longo e arritmia ventricular, e aí o paciente morre subitamente, né? Então esse é um ponto importante aqui para ter em mente. Fator de risco para desenvolver pneumonia comunitária por Staphylo aureus. Isso aqui, se eu não me engano, é o uso de drogas, paciente usuário de droga intravenosa. Não, mas aqui não é pneumonia, né, por Staphylo aureus. Bom, por algum motivo acho que sim. Então, bom, paciente em uso de drogas intravenosas, paciente que tem doença pulmonar estrutural, paciente com fibrose cística, por exemplo, né? Paciente pós-influenza e pneumatocele aqui. Então, o usuário de droga aqui é o grande ponto, é o ponto mais importante. Diagnóstico de esquistossomose, a gente vai fazer com Lutocats, né? Então, o exame parasitológico de fezes, utilizando o método Lutocats. Isso, Lutz e Catocats, perdão. Catocats, após 40 dias do início do quadro. E aqui, como a gente tem formado ali uma massa retal nessa condição, né, na esquistossomose, há a possibilidade de fazer uma biópsia da mucosa retal. Eu não estou conseguindo dar play aqui. Mas há a possibilidade de a gente fazer uma biópsia da mucosa retal. E essa biópsia contém o verme, né? Porque é ali que o verme se deposita, né? O esquistossoma mansoni, sobretudo o esquistossoma mansoni. Dois principais agentes etiológicos de ito esporádica não complicada. Então, o principal é a Escherichia coli mesmo. E esse secundário para ito não complicada vai ser o Staphylococcus saprophyticus, né? É isso mesmo. Então, E. coli, Staphylococcus saprophyticus, além disso, Klebsiella, Proteus e Enterobacter. Tem que lembrar desse detalhe em relação ao Proteus, que ele é o formador, né? A infecção por Proteus é o formador daquele cálculo coraliforme, que a gente tem que fazer uma intervenção mais específica, com cirurgia e tudo mais. Gengivite, cialorreia, irritabilidade, afrouxamento dos dentes, tremores, são intoxicação por, né? Então, se ele estivesse falando aqui de formação de mancha escura, escurecido, azulada na gengiva, eu pensaria aqui em chumbo. Mas afrouxamento dos dentes, né? Tem inclusive queda dos dentes. Isso aqui eu acho que o House mostra, né? No paciente que está sendo intoxicado por mercúrio, ele tem queda dos dentes, né? Então, intoxicação por mercúrio. Lembrar aqui que nessa intoxicação, isso aqui acontece com os pescadores. Vou tentar aqui fazer uma edição nela. Ocorre aos pescadores e população com alto consumo de peixe infectado. Isso aqui é problema de quem? Se ela quer que eu fique lá com ela. Problema. Eu não quero estar lá, mas está, né? Isso aqui é problema das mineradoras, que acabam utilizando o mercúrio para extrair minério de ferro, né? Então, ter essas duas coisas em mente aqui em relação à à intoxicação por mercúrio. Zona que aparece 70% dos casos de adenocarcinoma macinar de próstata. Se não me engano, é na zona periférica, a zona que a gente consegue tocar no exame retal, né? No toque retal. Zona periférica. Exatamente aqui a área palpável no exame do toque retal. Então, isso aqui é interessante, né? Porque se você faz o toque, identifica inclusive que as lesões irregulares estão fora da zona periférica, elas estão mais ao centro, ou... não, lesões irregulares, claro, né? Já vai falar a favor necessariamente de adenocarcinoma, mas as lesões que são regulares e estão produzindo sintoma de obstrução prostática no paciente estão mais ao centro, estão mais próximas ali da região da... estão produzindo sintoma de obstrução prostática, a gente vai pensar em hiperplasia prostática benigna, que é o que aconteceu com meu avô.
né? Então meu avô não teve câncer na próstata, ele teve uma lesão de próstata que produzia sintoma de refluxo miccional. E aí ele acabou tendo uma infecção no trato urinário importante, e acabou fazendo cistostomia também, mas ele faleceu a decorrer disso, né? Utilidade do teste do nitrito no, no EAS, né? No exame análise do sedimento urinário. Então, o nitrito, a sensibilidade e especificidade, aqui não lembro. Em sensibilidade, eu acho que ele deixa passar bastante, né? Então não tem muita sensibilidade, né? Então a gente vai pegar muitos exames de pacientes que estão com ito, mas não tem nitrito positivo. Porém, toda vez que a gente vê nitrito positivo, a gente pensa muito contundentemente, né? Com alta especificidade em infecção do trato urinário, né? Então é isso mesmo, a sensibilidade é baixa, né? Então bastante gente com ito passa batido, né? O nitrito vem negativo, mas quando ele vem positivo, a probabilidade é alta, né, de ter infecção. Proteinúria nefrótica não seletiva, 6 principais proteínas perdidas e repercussões, né? Então quando a gente tem perda de proteína, lembrar que o conceito ali de perda de proteína na nefrose é que eu tenho aumento da permeabilidade capilar e a passagem, eu tenho também aquela perda daquela regulação entre as cargas negativas da parede das artérias, dos podócitos e as cargas das proteínas, né? Elas se repeliriam naturalmente, mas como a gente tem essa perda dessa carga negativa dos podócitos, a gente não tem esse efeito e as proteínas podem passar pelo túbulo do lúmen e são perdidas na urina. E quais são essas proteínas? Então a gente vai perder imunoglobulinas, ficar suscetível a infecções das mais diversas, imunoglobulinas de um modo geral, sobretudo IgG, que são menores, né? Nós vamos perder albumina, e aí o paciente tem aquele quadro franco do edema produzido pela redução da pressão coloidosmótica. Vamos perder antitrombina 3, o paciente mais suscetível a sangramentos. Essas já são 3. Vamos perder transferrina, né? O paciente que acaba por desenvolver uma anemia microcítica, que não melhora com a reposição de ferro. Então tem todas essas perdas a serem consideradas aqui nesse paciente com síndrome nefrótica, né? Globulina ligadora de tiroxina, que apesar de não ter muita afetação, né, muita repercussão clínica, né, é raro a gente ver a correlação de síndrome nefrótica com hipotireoidismo, por exemplo, né? O paciente tem alteração dos exames da tireoide, mas com a função normal. Então a gente não tem hipotireoidismo de fato, né? Apesar disso, eu tenho uma redução do TSH-T4, ou tenho uma elevação de TSH, uma redução de T4, né? O T4 é o que anda carregando tiroxina por aí. Estudo das cintilografias para mapeamento renal, né? O DMSA serve para a gente observar cicatrizes, é o que é comumente feito após uma infecção, por exemplo, né? Então a gente faz uma ultrassonografia, se há algum sinal de afetação renal, faz a DMSA depois da resolução do quadro. A ultrassonografia a gente faz durante o quadro mesmo. E o DTPA serve para avaliar o fluxo e a taxa do filtrado glomerular, né? Então DMSA, S de cicatriz, nada a ver. E DTPA, fluxo e a taxa de filtrado. Critérios para indicação de rastreamento para adenocarcinoma de próstata. Quais são os critérios que fazem com que a gente tome a decisão de estudar a próstata aqui, de rastrear adenocard de próstata? Estou paciente com mais de 50 anos, maior ou igual a 50 anos, ou maior ou igual a 45 anos, com histórico familiar, né, com algum fator de risco. Então, vamos ver quais são os fatores que a gente está falando. Então, maior ou igual a 50 anos, ou maior ou igual a 45 anos, sem fator de risco, história familiar, negros, obesidade, etc. Né? Desde que aquele paciente não tenha nenhuma outra condição que está estabelecendo que ele tem uma expectativa de vida menor que 10 anos. Né? Então esse é um detalhe importante aqui. Porque se ele vai viver menos do que 10 anos, se a gente já sabe que ele é uma ICC grave, por exemplo, aos 50 anos, né? Não é preciso, porque provavelmente ele vai viver menos do que 10 anos
e é o que tiraria de vida dele, estatisticamente falando, um adenocarcinoma de próstata. Basicamente é isso, né? Tais coisas caracterizam a hidrocefalia comunicante normobárica, uma importante complicação de meningite. É a tríade de Hacking-Adams, né, onde a gente tem hipertensão, bom, não tem hipertensão intracraniana, né? A gente tem bradicardia, a gente tem perda da capacidade, perda da concentração de urina, melhor dizendo, não, perda da capacidade de reter urina, né? O paciente se urina mesmo. Ele tem tremores ou parkinsonismo e o paciente apresenta demência, né? Então, um quadro que também apraxia de marcha, que eu falei, bradicardia, né? Bradicardia não tem nada a ver aqui, é síndrome de Cushing, vamos colocar como errado isso aqui, mas só para a gente ter ideia, né? Apraxia de marcha, incontinência urinária, parkinsonismo e demência. Tudo aqui está relacionado com o sistema nervoso central, né? Aqui possivelmente porque a gente tem normal bárica, porque ela é normal pressão, normal pressure hydrocephalus, né? Mas isso aqui não é a tríade de Hacking-Adams. Tem que dar uma olhada nisso aqui. Mas tá, vamos colocar essa como errado. Duas principais funções do segundo neuromotor. Né? Então, o segundo neuromotor ele é usado para, né, de fato, produzir a contração muscular e estabelecer o tônus muscular basal. Né? Então, o paciente que ele leva impulso para a contração muscular e tem efeito trófico. Né? Efeito trófico estabelece o tônus muscular. E qual que é o lance aqui? Né? O paciente que tem lesão do segundo neuromotor, ele tem atrofia. E o paciente que tem lesão lá em cima, ele tem espasticidade. Né? Ele não tem contrarregulador. Então, acho que esse aqui que é o detalhe, se não me engano, é isso. Principais componentes da síndrome piramidal. Ocorrem ou não as fasciculações? Bom, não ocorrem fasciculações aqui. Né? Onde ocorrem fasciculações é na lesão do segundo neurônio. Né? Lesão do primeiro neurônio, que é a síndrome piramidal, que a gente está chamando de síndrome piramidal, não ocorre. Agora ocorre fraqueza muscular, flacidez, perda do tônus. Não, perda do tônus, não, né? Perda do tônus é exatamente o que não ocorre, né? O segundo neuromotor é responsável por isso. Então, perda do tônus não ocorre, a gente tem espasticidade. Né? É o contrário. É isso mesmo. Então, fraqueza muscular, flacidez, hiporreflexia, espasticidade na fase crônica e hiperreflexia. Né? Então, esses são os pontos. Sinal de Babinski positivo, Hoffmann e clonus ou mioclonia. Perda dos reflexos cutâneos abdominais e cremasteriano, se caso tenham sido afetados essas vias, né, do sistema piramidal. pH 7,34 com PCO2 de 80 e bicarbonato 42 com estandarte 37, o base excess de 5. Né? Qual que é o laudo dessa gasometria? Então a gente está tendo aqui uma alcalose, uma acidose respiratória compensada. Né? Então a gente tem um acúmulo aqui, mas o paciente não está em rango de acidose de fato. Né? Então, uma acidose respiratória compensada. É isso, crônica, né, basicamente. Acidose respiratória crônica, né, que está sendo compensada pelo bicarbonato. Houve tempo do rim reter bicarbonato, né? Legal, isso aqui é interessante, curioso. Essa imagem coloquei como again aqui para ficar mais perto. Essa imagem sendo vista em paciente com afetação gengival com pontilhada hemorrágica, história de ser agricultor em fazenda, né? Paracoccidioidomicose, a imagem de asas de morcego, né? Paracoccidioidomicose, imagens em asas de morcego na radiografia. Vamos abrir o painel para a gente dar uma olhada no tratamento. Se não me engano, é anfotericina B nos casos graves e itraconazol por sei lá quantos meses, né? 12 meses talvez, mas não tenho certeza. Né? Itraconazol 200mg de 6 a 12 meses, mas se o paciente tiver afetação do estado geral, de novo, eu coloquei como que trata ali. Casos graves aqui, anfotericina B. Né? Então, beleza, é isso mesmo. Tá certo. Então segue. Então segue aqui. Vamos seguir. Paracoccidioidomicose, então.
Fatores sugestivos de malignidade pré-TC no nódulo pulmonar solitário. Né? Quais são os fatores? Ter irregularidade, ter calcificações, ter microcalcificações, ter irregularidade, NPS maior do que 1 centímetro, se não me engano, esse é o corte de tamanho, circulação central, né? Circulação central. Isso não tem. Fator maior que 50 anos, fatores do paciente. Aqui, fator maior que 50 anos, diâmetro maior que 2 centímetros. E aqui, ó, calcificação excêntrica, maligna. Se for difusa aqui, central ou em pipoca, parecendo pipoca, é um amartoma, que são lesões benignas. E aqui, o diâmetro maior que 2 centímetros, história de tabagismo, crescimento ou surgimento nos últimos 2 anos. Eu acho que tinha mais dados aqui em relação a esse lance do NPS, né? Mas vamos deixar assim como tá. Eu vou colocar... Não, ficou muito pequeno. Eu vou colocar só... Vou colocar como errei isso aqui. É causada por fungo e tem membrana dupla birefringente. Dele brotam esporos ou exoesporulação com célula em aspecto de roda de Lehme. A mesma doença, né? Paracoccidioidomicose. Então, roda de Lehme, né? E a gente vai ver aqui, ó, aqui é a roda de Lehme, bem bonita. Então, roda de Lehme é isso daqui, parece mesmo um timão, né? E o tratamento intraconazol 200mg por dia de 6 a 12 meses ou, se grave, anfotericina B, né? Vamos salvar aqui o anfo-B, anotar essa modificação aqui. Então, a gente coloca aqui assim. Beleza. Né? Se grave anfotericina B. Vamos ver o que eu recebi. Tá, beleza. Tal coisa, local mais comum de atelectasia na TB pulmonar primária. É no ápice pulmonar direito, se não me engano, né? No lobo superior direito. Ápice pulmonar direito, superior direito. Ocorre devido ao aumento de linfonodos hilares que provocam edema na parede, beleza. Trepopneia. Trepopneia é o paciente ter dispneia em pé e não ter... Não, isso é blatipneia. Ter dispneia em pé, não ter dispneia deitado, isso é trepopneia? Ou não? Não lembro. Dispneia que piora o decúbito lateral, né? Características de derrame pleural e piora quando o lado do derrame está para cima. Né? Então, se eu tenho derrame pleural nesse pulmão e deito de assim, o derrame pesa em cima do pulmão contralateral e eu tenho trepopneia. Né? Vou colocar como errei aqui. Drogas que compõem os 2 primeiros meses de tratamento de tuberculose. O rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol. Lembrar que em 15 dias o paciente já não é mais bacilífero, já pode ser exposto, mas antes desses 15 dias ele é obrigatório que ele utilize máscaras. A gente vai falar que para ele utilizar máscaras durante todo o tratamento, não tem por que não dizer isso. Né? Mas em 15 dias o paciente não é mais bacilífero. Depois desses primeiros 2 meses aqui ele vai fazer o tratamento com RI somente, né? Rifampicina e isoniazida. Então é isso. Debaquil é aetambutol, né? Produz lesão no olho aqui. Rifampicina, urina laranja. Isoniazida e rifampicina aqui produzindo lesão no fígado e tudo mais. A gente tem que... Isso aqui é muito importante. Isso aqui é obrigatório fazer exames da função hepática sexuais antes de iniciar tratamento TB. Obrigatório aqui. Então, isso aqui é obrigatório, né? A gente não vai começar a fazer, pelo menos não pro INEP, né? Esse tratamento antes de fazer a avaliação da função hepática, porque porque o remédio lesiona o fígado com certa frequência e a gente quer acompanhar caso o paciente já tenha, por exemplo, uma lesão e ainda serve de rastreio, né? Caso ele tenha tuberculose hepática, apesar de eu não me lembrar muito bem disso, dessa então, hepática. Vamos ver se é uma opção.
Tuberculose hepática é uma possibilidade? É uma forma extrapulmonar rara da tuberculose causada por Mycobacterium tuberculosis. Beleza, né? Então, se o paciente teve, por exemplo, se ele é imunossuprimido, teve disseminação hematogênica, pode pegar no fígado. E aí é uma possibilidade de a gente filtrar aqui. Step 3, tratamento de asma, de acordo com o GINA 2020. A gente vai falar aqui 2024 e ver se está certo isso aqui, ó. LABA mais CI dose baixa, Budiforme, tá certo. Né? Só a imagem que não é mais essa. Então a gente vai abrir o painel, né? E vai colocar aqui GINA 2024. GINA 2024. Não tem GINA 2024? Tem sim. Então vamos lá. GINA 2024. Né? E pegar esse painel aqui. Colar no lugar desse painel aqui. Então beleza, esse painel aqui é o atualizado. Peguei lá no GINA diretão. Né? E aí a gente tem aqui exatamente o que é preciso. Não consigo mais abrir a imagem. Mas a gente tem aqui, né? Step 3, LABA mais CI dose baixa. Então, Step 3, Low Dose Maintenance ICS Formoterol. E aqui, Medium Dose. Aqui, adiciona lama. Manda para o imunologista, manda para o alergologista, manda para o pneumologista. E considera a elevação da dose. Lembrar que o lama aqui, né, no comentário que eu vi há poucos dias, o lama aqui ele ajuda no tratamento no sentido de que os receptores para o LABA, os receptores beta-adrenérgicos, eles acabam perdendo sensibilidade com o passar do tempo na asma, né, no paciente refratário e tudo mais. E o lama acaba ajudando no sentido de ser um contraponto em relação a esse problema, né, porque o lama não vai ajudar a ressensibilizar os receptores, mas ele está atuando numa outra via, né? Numa via em que não há esse problema da sensibilização. E aí o paciente provavelmente tem um resultado melhor. Se eu decidir viajar para a Índia, China, uma coisa importante a me preocupar não lembro não isso aqui. Eu peguei uma aula que eu assisti da Organização Mundial da Saúde, World Health Organization. Tuberculose. Talvez pensar em alguma forma de prevenção da tuberculose aqui, então, né? Esse é o detalhe. Etambutol, mecanização principais, usos e efeitos colaterais. Mecanização aqui, cara, inibe algum ribossomo, reduz a produção de alguma proteína, túbulo. Inibe a síntese de metabólitos, né? Toxicidade ocular é o mais claro aqui, não posso usar em menores de 6 anos, inclusive no tratamento dos menores de 10 anos aqui a gente não usa, né, o etambutol. Se não me engano tem esse detalhe aqui. E aí, ó, o etambutol faz o quê? Ele vem rifampicina, tal, tudo. Macrolide, streptomicina, etambutol, inibe a síntese de parede celular. Né? Então tá aqui, né? Inibe a síntese de parede celular. Metabólitos provavelmente dá parede celular, né? Inibe a síntese de parede celular, tá no livro. Não dá. Tá no livro, é isso aí. Segue. Puta. Vamos deixar isso como último então. Já foram 23 minutos. Paciente de 25 anos com espondilite anquilosante relata episódio de olho vermelho. Queixas de dor ocular à esquerda, intensidade moderada e severa, fotofobia local e leve diminuição da acuidade visual. A inspeção simples do olho esquerdo é possível observar miose e peremia conjuntival, predominantemente pericerática, sem secreção ocular. A investigação oftalmológica deve levar ao diagnóstico de glaucoma agudo, retinocoroidite, ceratite ou uveíte anterior. Né? E aqui a gente não fica meio complicado, né? Porque essa é uma condição que não é muito comum, mas tem que lembrar o seguinte, né? Tem outras condições que estão relacionadas, outras condições autoimunes, por exemplo, ou com produção de um determinado anticorpo, que a gente acaba, que nesse caso aqui é a HLA-B27, se não me engano, né? Que a gente acaba identificando, mas que estão relacionadas aí ao veíte anterior, né? Então,
a gente fica ali com essa, né? Então, ó, tem espondilite anquilosante, tem manifestações extraarticulares, sendo a uveíte anterior a mais comum, né? A uveíte anterior iridoclidite, envolvimento da íris e do corpo ciliar, pode se manifestar através de vermelhidão ocular, turbação, fotofobia e lacrimejamento, né? A gente consegue ver que é uma afetação com sinais flogísticos, né? Porque tem secreção, porque tem miose, porque tem hiperemia conjuntival, né? Não tem secreção aqui no caso. Não tem secreção. Tem redução, tem redução da acuidade visual, fotofobia e dor, né? Dor, é o sinal cardinal aqui da inflamação. Complicação sistêmica mais clássica da artrite reumatoide esse paciente tem doença cardíaca, ele acaba desenvolvendo doença cardíaca, são eles que morrem de doença cardíaca? Não, cometimento pleural, com pleurite e derrame produzido por artrite reumatoide. Isso aqui já não estava clara para mim. Luxação glenomeral adrenotalavera. Luxação glenomeral mais frequente em queda com apoio da própria mão é luxação anterior, né? A gente apoia a mão para trás e luxa para frente, né? Então a gente consegue ver na radiografia anterior-posterior mais facilmente, anterior-posterior, na radiografia lateral muito mais facilmente, né? Mas aqui também fica claro que essa lesão tá antes da escápula e não depois, né? Só a gente vê a soma das densidades aqui, né? Então aqui soma a densidade, aqui deixa de somar, né? Aí fica claro. Poderia estar lá atrás, usando essa lógica? Poderia. Então vamos pensar melhor. Bom, fazer uma radiografia lateral, né? Fazer uma radiografia lateral. Mas se tivesse lá atrás, estaria atrás da escápula. Não, ela luxa para trás, mas não luxa para trás da escápula. Ela luxa para trás, mas ainda anterior à escápula, né? Ela é anterior em relação à cavidade glenomeral, né? Então ela luxaria para cá, assim, né? Ela estaria aqui, mais ou menos. Vamos seguir, isso aqui não é muito relevante. Assim. Ligamento mais lesionado do joelho, ligamento colateral medial, né? Mais do que ligamento cruzado anterior, é o colateral medial daqui do meio. Inclusive, eu acho que eu tive lesão nesse ligamento aí quando eu tive aquela lesão no menisco. Opa. Conceito de luxação recidivante e luxação inveterada. Não me lembro mais esses conceitos. Recidiva por tratamento mal feito ou falha estrutural. Inveterada não reduz mais por fibrose periarticular. Tá? Então eu não consigo mais chegar lá no ponto. Luxação a gente está falando, né? Não consigo mais chegar no ponto articular natural porque já ficou muito tempo lá para fora, né? Só que uma serrinha de Gigli, né? Eu já usei esse lance aí. Duas principais drogas para hormonioterapia no câncer de mama e seus mecanismos de ação é o tamoxifeno e anastrozol, se não me engano. Moduladores seletivos, receptores de estrogênio, né? E anastrozol são os dois medicamentos que o bombado usa aí. Então é isso. Bom, vamos ficar por aqui. Tem bastante carta ainda para fazer, mas eu sigo fazendo depois com mais tranquilidade. E eu ainda tenho o Duo mais um, né? Então vamos ver aqui, ó. Added não, mas próprio Duo 1. Aqui eu vou ter 89 cartas, mais as 62, né? É uma possibilidade também. Ou então eu sigo respondendo em outro momento aqui, offline. Bom, beleza. É isso.